Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Nessa noite convido-vos todos a orar comigo para entrarmos na presença do Senhor e verdadeiramente podermos ouvir e receber as pérolas que o Senhor nos quer entregar nessa noite. Amém? Pai Santo, Deus Eterno, nessa noite, Senhor, nós te damos graças e fazemos espaço para te ouvir. Fazemos espaço, ó Rei da Glória, porque é nosso desejo te conhecer, é nosso desejo entender a mente de Cristo. Por isso eu oro nessa noite, Senhor, declarando que te reveles a cada um de nós. Que possas revelar a mente de Cristo a cada homem, cada mulher que tem te buscado. E que assim como está escrito que és tu quem dá o desejo e efetuas o querer nos nossos corações. Que à medida que a tua palavra for liberada nessa noite, esse desejo arda no coração de cada homem, cada mulher, cada criança que ouvir. E que possamos correr com a visão que nos tens mostrado. Que possamos misturar a tua palavra com fé e dar frutos dignos de arrependimento. Pois é teu desejo te revelares a cada um de nós. Então que possamos e saibamos entrar na tua presença e permanecer. Quem há que te retenha? Que nessa noite possamos deter tua presença no nosso meio. À medida que a tua palavra é liberada, os nossos ouvidos se abrem. Abre os olhos do nosso entendimento. Que não mais pereçamos por falta de entendimento, mas que antes possamos correr com a visão que tens liberado no nosso meio. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Que verdadeiramente tardam os nossos corações à medida que a palavra for liberada. Porque a palavra é a boa semente e importa que essa semente encontre solos arados. Então que cada um de nós possa preparar-se para receber essa palavra que é liberada. Quando vier ouvir a palavra, prepare o seu coração, busque o Senhor, incline os seus ouvidos e peça que o Senhor fale consigo naquilo que é a palavra que Ele vai liberar. Então nessa noite tenha a sua Bíblia, se necessário tire notas, mas não perca o tempo da visitação do Senhor. Que possamos remir tempo na presença do Senhor, porque os nossos corações ardem pelo desejado da nossa alma. Amém? Boa noite, Pastor Mauro. Boa noite, Pastor Leonardo. Boa noite, igreja. Que Deus te abençoe nessa noite. Obrigado. Pastor Mauro, há um tema que eu gostava que o pastor trouxesse nessa noite, que é o espírito de traição por não se firmarem na verdade, à luz de Daniel 11, verso 32, que eu gostava de passar a ler, mas gostava que o pastor trouxesse o entendimento dessa questão. Espírito de traição por não se firmarem na verdade. Daniel 11, 32, que diz assim: E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Normalmente essa passagem, pastor, pega-se muito na última parte, que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Eu gostava que o pastor trouxesse-nos o entendimento, pegando no ponto do espírito de traição. Uau! Glória a Deus. Amém. É um ponto pertinente, pastor. Extremamente importante, porque lidamos com escolhas. Escolhas. Se pudéssemos novamente ouvir, ele aponta para uma escolha, oportunidades, e muitas das vezes nós olhando para Gênesis, quando vemos Adão a prestar contas a Deus, Adão assumir, em vez de assumir a responsabilidade, Adão diz à mulher que não fui eu que criei, que tu me deste.
Então, Adão não assume a sua responsabilidade, mas ele acusa Deus, dizendo: o que é isso, a obra das tuas mãos? E o único que ficou calado ali foi a serpente, porque a Eva também disse: eu? Não, é a serpente que tu criaste. E muitas das vezes esquecemos, por causa dessa questão da síndrome de Adão, né? Nós não assumimos a responsabilidade, apontamos sempre para outras pessoas, outros fatores externos, porque esquecemos que temos uma escolha. Então ali diz: os que conhecem o seu Deus se tornarão fortes. Você pode conhecer o teu Deus e se tornar forte. Amém. Essa é a tua escolha. E aos violadores da aliança, com lisonjeio ele perverterá, com falsas promessas. A diferença entre elogio e lisonjeio está aí. Elogiar é bem dizer, falar bem. A Bíblia diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas ali também depois dizem Provérbios: aquele que lisonjeia o seu próximo é como se tivesse a cavar uma cova para ele. O lisonjeio é um laço na alma, é encantamento. Então ele está dizendo ali: com lisonjeio os levará à traição. Em que Esaú, no lisonjeio, ficou convencido que o ministério que Deus lhe deu, o chamado que Deus lhe deu, era inútil por causa da leve e momentânea tribulação que ele estava a viver. E então ele descobriu que ele perdeu por algo fútil. Mas como alguém que não se firmou na verdade, então ele partiu para a difamação de Jacó, dizendo, e hoje todo mundo tem essa percepção até hoje, daí o poder da difamação. Incrível que até pastores de renome até hoje compactuam com a difamação de Esaú, dizendo que Jacó significa burlão ou usurpador. Quando nós conhecemos a história de Esaú, que desprezou, Esaú no lisonjeio desprezou, vendeu o direito de primogenitura, que Jacó, conhecendo, se tornou forte, foi fortalecido e foi chamado, ou foi feito, como está escrito em Isaías 43, que Deus criou Jacó, mas ele formou, fortaleceu Israel. Então, é uma passagem bastante interessante, é um tema bem profundo. Amém, pastor. O pastor falava de escolhas. Nós podemos dizer que a autojustiça é fruto de uma escolha ou é a escolha em si já? A autojustiça, eu acho que é ambos, né? Mas vamos olhar para João 8:44. João capítulo 8:44. O que é a autojustiça? A autojustiça é também, na realidade, alguém que escolhe não ser justificado pelo Senhor, mas alguém que escolhe o seu mecanismo de justiça. Ele promove-se a si mesmo, ele determina o que está certo e o que está errado. Ele é quem sabe o que é justo e o que é injusto. João capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uau, podemos ler novamente essa passagem, dizendo Jesus aqui a característica impressionante, né? A característica do diabo. Porque normalmente as pessoas já atentam para o diabo como um ser vermelho, de um garfo, cauda, chifres. E Jesus disse, um de vós é um diabo. E a Bíblia diz aí que o diabo, desde o início, não se firmou na verdade. Então Jesus estava a dizer, um de vocês não se firmou na verdade. E nós sabemos que Judas traiu Jesus. Agora entendemos por que Judas traiu Jesus. Porque ele teve a oportunidade
e o poder de escolher se firmar na verdade, mas ele, não se firmando na verdade, se tornou traidor de Jesus e homicida. O homicida, ele leva Jesus para ser assassinado. A realidade foi isso. Mas embora Deus tenha intentado Cristo na cruz como nosso substituto, mas no plano dos sacerdotes era de assassinar Jesus. Então, Judas, não se firmando a verdade, entregou o justo para ser assassinado. Amém. Glória a Deus. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém. Ele é mentiroso porque lhe é próprio. Alguém que não se firma na verdade, a verdade, João 17, é a palavra. João 17 diz, a tua palavra é a verdade. Alguém que não se firma na verdade, ele automaticamente ele opõe-se à verdade. O que, eu gosto muito de pegar nesse contexto, pastor Tatiana. Nós chegamos ao conhecimento da palavra de Deus, mas nós temos uma escolha. E essa escolha tem o seu benefício e tem a sua consequência. Então, quando nós temos, e hoje nós pregamos o Evangelho, muitas vezes, às vezes não dão conta que a pregação do Evangelho, a exposição da palavra, ela depois tem seus frutos, ou tem benéficos, ou as suas consequências, né? Que são os frutos negativos. E aqui nós começamos a falar algo muito interessante e muito sério, que às vezes melhor seria não ter ouvido a palavra do que você ouvir e não se firmar nela. Porque Jesus disse, se soubesse o tempo da tua visitação e quem te visitou. Se soubesse o tempo da tua visitação, é quando o Senhor vem e te traz a palavra. Deus envia pessoas para virem ter contigo. Mas se você não se agarra na palavra, o último estado do homem é pior do que o primeiro. Então Judas estava lá, visitado por Jesus, mas não se firmou na palavra, não se firmou na verdade. Então, a Bíblia diz, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Judas não foi liberto. Judas antes deu até um retrocesso. Se no passado Judas tinha os problemas que tinha, agora Judas é traidor de Jesus, é homicida, e Judas se precipitou e matou-se. Ou seja, tem consequências o facto de você não se firmar na verdade. Porém, isso é o diabo. Então não permita que o diabo mantenha-te escravo porque você não recebe a verdade. E 2, não permita que o diabo te enfraqueça, não é? Para você trair. E como assim? Muitos tiveram a exposição da verdade e podiam ter feito uma aliança com Deus, entrar nessa aliança com Deus. E qual é essa aliança com Deus? De Deus habitar em nós. Amém? A Bíblia fala claramente no livro de 1 Coríntios 6:19, não sabeis vós, que sois o templo do Espírito Santo. Então, quando Deus bateu a porta do teu coração, era para que Deus entrasse e habitasse contigo. O Apocalipse diz, aquele que ouvir, eu entrarei e cearei com ele. Então, Deus quis ter comunhão contigo, para fazer essa aliança contigo. Então, isso é de todo aquele que foi convidado a conhecer a palavra e também daquele que teve algum tempo dentro da igreja, depois decidiu, não, eu acho que eu vou sair. Também se aplica, ou seja, não estou a dizer que é só aquele que ouviu, foi embora e não aceitou. É também aquele que ouviu, sentou lá, pensando que entrou, mas depois descobriu-se que ele não se firmou na verdade. Porque se alguém se firma na verdade, é o que Pedro disse, para quem eu irei se só tu tens as palavras da vida eterna. Então, não existe essa história, não, eu tive X tempo dentro da igreja. O que tem é, pessoas tiveram X tempo que lhes foi dada a oportunidade, a exposição à palavra, e eles tomaram a decisão deles. Porque existe a crença de que eu sair da igreja não significa que eu abandonei Deus. Se Deus me mandou para... vamos olhar para o profeta Jonas. Deus lhe disse que ele deveria ir para Nínive. Ele decidiu ir para Tarsis. Por que achas que houve a tempestade? Porque ele não estava naquilo que era a aliança com Deus. Não estava naquilo que Deus tinha falado com ele. Então, se você decide sair do lugar que Deus te colocou, como é que você não abandonou o que Deus te disse?
Então é engano. Então, muitas das vezes, coitado daquele que anda a receber o Jonas, né? Muitos também andaram a receber a tempestade que veio sobre Jonas. Ou seja, o que trai, até aquele que ele recebe, tem consequências. Por quê? Porque os homens que estavam no barco disseram, mas ô Jonas, então que história é essa? Você está aqui a dormir e todos a rezarem, cada um para o seu Deus, o que você está a fazer? Afinal descobriram que Jonas era o causador da tempestade. E como o mundo não brinca, meus amigos, o mundo é terrível, o mundo não brinca por fora. Aí estás a dizer que essa tempestade, quer dizer, o mau vinho, o trigo atiramos no mar para facilitar o barco nas manobras no oceano por causa da tempestade. Jonas, você está a dizer que é teu pecado, é tua fuga, é tua traição que trouxe isso, Jonas? Jonas, qual é a solução, Jonas? Agora, depois de uma conferência, alguém disse, não, esse assunto dele, quando eu disse, nós não temos nada a ver com isso, põe fora. Mas quando você vai dentro da igreja, nós acobertamos traidores. O espírito de traição, sim, está dentro da igreja. Só que importa que a gente entenda que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Então, sim, aqui respondendo a tua pergunta, pastor, existe um espírito de traição daqueles que tiveram a oportunidade de se firmar na verdade, mas não se firmaram na verdade. Então, Satanás, encontrando a sua casa disponível, porque era suposto o Espírito Santo estar a habitar neles, então, como eles desprezando o Espírito Santo, para Satanás entra. E agora, o último estado do homem é pior do que o primeiro. O primeiro qual era? Ele era só inimigo de Deus, nascido no pecado. Agora não. Agora ele se torna traidor de Deus. E ele cria escândalos dentro da igreja. Ali, por isso é que nós conseguimos entender que nunca fui perseguido pelas pessoas, senão aquelas que eu próprio beneficiei. Porque aquelas pessoas a quem eu servi. Por quê? Porque eles viram Deus em mim, eles receberam a instrução, pela graça de Deus quebrou o jugo nas suas vidas, pela graça de Deus restaurou a vida deles, mas não se firmaram na verdade. Então, por isso eu ensino, milagres não mudam ninguém. Milagres não mudam ninguém. Por isso é que Deus se recusou a responder a Ana por muitos anos. Deus não atentou à oração de Ana por muitos anos. Mas quando o coração de Ana mudou, diz a Bíblia que ela disse, se me des um filho, eu te servirei. Eu te darei ele para te servir. Então, nós vemos que depois disso Deus se lembra de Ana e dá-lhe um filho. Nós vemos também esse princípio em que Cornélio levanta-se para orar e o anjo do Senhor lhe aparece dizendo, as tuas ofertas se levantaram como um memorial e Deus me enviou para te dizer, para chamares a Pedro. E Pedro deu a conhecer as palavras da vida. E enquanto Pedro falava, o Espírito de Deus se apoderou de Cornélio e da sua casa. Dois aspectos importantes. E aqui eu traria a solução, vou falar se calhar mais tarde, a solução para o problema, para todo aquele que quer se firmar na verdade, mas ainda não sabe como se firma na verdade. Não é? Quer se firmar na verdade. Daniel, a Bíblia diz, desde o dia que te colocastes a te humilhar na presença de Deus para compreender as coisas. Ok? Depois ele diz, os que conhecem o seu Deus, quem são esses? Os que se humilharam perante Deus para compreender as coisas. Mas aqueles que pelo orgulho não se firmaram na verdade, o diabo tem um plano para eles. O diabo tenta lhes usar, infelizmente, para fazer aquilo que o diabo fez em João 8,44. Número 1, não se firmar na verdade e depois serem homicidas. Então veja o que é que Jesus disse. Vocês querem me matar, mas não se preocupa. Vocês estão a fazer aquilo que o vosso pai, o diabo, quer fazer. Então, o diabo quis matar Jesus. Mas ele quis matar Jesus onde? Na cruz? Não. Na cruz ele era nosso substituto. Como é que o diabo quis matar Jesus? Ele fazendo pecar. Para que, então,
Cristo fosse um sacrifício impuro e Deus não aceitasse a redenção da humanidade. Então, aqui na história de Ana e na história de Cornélio, nós falamos de homens de diferentes lugares. Ana, te entrego o meu ventre como uma oferta, como um altar, para que coloques um para ti. E Cornélio, ele disse, um sacrifício para ti. E nós vemos Deus apoderou-se dos dois sacrifícios. De Ana nasceu Samuel, o profeta, e de Cornélio nasceu a igreja. Homens que se colocaram a si mesmos no altar e Deus usa para, através deles, trazer à existência o propósito de Deus. Amém? Acho que aqui vou, se calhar, ser um bocado mais profundo. Espero que você tenha entendido até aqui a mensagem, uma grande mensagem, a aliança que Deus tem para com o seu povo, a igreja. Temos estado a falar sobre a igreja e há dias, na mensagem passada, falei sobre principados e potestades em que eu iria explicar isso. Então, dentro da mensagem que a pastora Tatiana acabou na pergunta que me fez, nós vamos começar a falar. E eu quero trazer, dentro desses pontos, 3 princípios fundamentais. Número 1, eu queria falar contigo sobre ofertas no altar. Amém? Ofertas no altar. Repito, ofertas no altar. As ofertas no altar não é aquilo que nós muitas das vezes ensinamos, ou muitas das vezes se compreendeu. Fala-se de ofertas no altar como barganha com o Senhor, fala-se de ofertas no altar como coisas do Velho Testamento, fala-se de ofertas no altar como um abuso, exploração dos pobres. Okay. Tudo isso é ignorância das coisas espirituais. Dentro das ofertas no altar, eu vou falar sobre 2 sistemas bíblicos. O sistema de eunucos e o sistema de nazireus. E isso é extremamente importante. Porque toda oferta é possuída por um principado. Vou repetir. Toda oferta é consumida, é aceita, é possuída, torna-se possessão de uma divindade. Vou repetir. Toda oferta torna-se a posse de uma divindade. Se a oferta é dada, pastora Tatiana, se eu pegar e te oferecer este telefone, é dela. Então o meu telefone oferecido se tornou posse da pastora Tatiana. Se a pastora Tatiana fizer uma chamada, enviar uma mensagem, gravar um vídeo, registrar qualquer coisa na agenda, aí está ela a usar a sua oferta útil na mão dela. É uma ferramenta em sua mão, na sua posse. Toda oferta é possessão de uma divindade. Logo, você precisa entender o que nós estamos a falar. O conhecimento da verdade, Jesus disse, a verdade vos libertará. Mas aquele que receber a palavra, a verdade, e for liberto, eu e o Pai nos manifestaremos nele, dizendo que aquele que conhecer a verdade, o Senhor habitaria nele. Agora ele não era mais posse do diabo que não se firmou na verdade, mas, como ele disse, o vosso pai é o diabo. Agora ele era possessão de Jesus. Então, há uma passagem na Bíblia que diz que Sansão foi possuído por Deus. Muitas das vezes eu falo sobre isso, a ideia que é transmitida de que Sansão era um homem musculoso e por isso fazia aquelas coisas. Nós lemos há bocado em Daniel 11, os que conhecem o seu Deus se tornarão fortes, se tornarão empoderados. A Bíblia diz, receberás poder ao vir sobre vós o Espírito de Deus. Então, precisamos de entender isso. No cristianismo é, na realidade, possessão, em que nós expulsamos um demônio que possui um corpo, mas nós batizamos pessoas no Espírito que possui esse corpo. A questão não é se aquele estava possuído ou não, a questão é quem te possui. E se nós não entendemos isso, é cegueira espiritual, é religiosidade, nada a ver com a verdade. Vamos simplificar o cristianismo. O cristianismo é a habitação de Deus no homem. O que é possessão demoníaca? É o inferno habitar em ti.
Por isso existem pessoas que quando você lhe ouvir 5 minutos, tua alma vai doer. O que eles vão fazer na tua alma não se faz. O que eles fazem na tua alma é roubar, matar e destruir. Existem homens hoje que estão vergados, mulheres vergadas, sociedades vergadas, governos vergados. O rei Saul perdeu o seu ministério porque ele ouviu a voz do povo. Ele ouviu a voz do povo. Ele ouviu a voz do povo. Há dias eu ouvi que em Luanda, a igreja em Luanda, perdão, a igreja em Luanda, estou a falar da igreja, né? Mas eu vi que a cidade de Luanda fizeram barulho, os artistas. É quer dizer, todo mundo dá 2 toques artista. Contestando que o polícia de trânsito prendeu um automobilista que parou na estrada e começou a dançar com o duro. E que numa escola, professores e alunos foram punidos por estarem a dançar com o duro. E alguém se levantou dizendo, mas que é um dançar fado? A questão não é ser fado, com o duro, semba ou morna. A questão é que se você não tiver autodomínio, você será dominado. Tem tempo e lugar para tudo. Só que o grande problema é que nós nunca vamos procurar o porquê, para entender se está certo, conhecer a verdade. Nós vamos, lembra da síndrome de Adão? Em vez de nos tornarmos fortes, libertos pela verdade, passamos a culpa para o outro. Não, acusação. Essa. Então, nunca se resolve nada, e como o rei Saul, agora, o povo quer com o duro, então vai sair lei. Agora com o duro, podem parar todos os carros no semáforo, parar os carros na passadeira e dar saco duro. Podemos agora inviabilizar as vias de trânsito, dizendo que quem quiser e que de repente tiver a tocar música Dona Grelha na rádio, ele para, põe os intermitentes, sai para dar saco duro, quanto tempo ele quiser. O povo quer. Quer dizer, nós andamos a ver que uma sociedade é destruída porque há pessoas que, tendo conhecimento da verdade, não se firmam nelas e eles servem como vasos de desonra numa sociedade. Então, precisa ser muito cego para você não entender o porquê que isso acontece. Amém? E amém. E vamos lá ver que o duro não é cultura, que o duro é simplesmente distração. Você acha mesmo que eu vou te dar emprego porque você sabe dançar com o duro? Você vai chegar mesmo, filha, conheceste esse jovem onde? Ele é grande bailarino. Ele conhecia dançar com o duro na festa. É por isso que entrou aquele ridículo de cair com cadeira. Dançavam a cair com a cadeira na casa dos outros, na festa dos outros. Ridículo. Você não está vendo que isso é um espírito ridículo e imundo? Porque o gueto venceu. O gueto estava a lutar contra quem? Se a nossa luta é contra principados e potestades, não contra o irmão. Não contra o próximo. Vamos dar ouvidos à sabedoria e parar de dar ouvidos à doutrina de demônios. Amém? Uma nação que se quer, que se preze, nós oramos para que essa nação seja bendita. Porque vocês, muitas das vezes, até na igreja, querem dançar com duro. Porque são toques mundiais, toques espirituais. Ou desligo os microfones, desligo, põe fora. Satanás entrou dentro da igreja. Em que se a própria igreja já não consegue ver. Você está a dizer que estudantes universitários abandonaram uma palestra quando alguém disse que na grelha, demônio do Sambizanga, na grelha, na grelha, é referência. Ele está a dizer que não é referência. Você está a dizer que estudantes universitários abandonaram a palestra. E esses mesmo que abandonaram depois vão constituir parte do grupo que vai dizer que não há emprego. Qual é a tua referência no teu currículo? Na grelha. Então, o problema, se calhar, não está no diabo. Está nas pessoas que não se firmaram na verdade e que eles é quem vão atrás do diabo. É lógico? Vamos lá. Amém. Isso parece que não é tão relevante, mas é. O problema não é uma cultura, não é um povo ter cultura, é a impureza da cultura. O problema não é um povo ter um hábito, uma tradição. É o oculto na tradição. E a Bíblia diz,
santificados nele, por meio da palavra, selados para sermos a habitação de Deus. Já que não entendem o que eu estou falando. Se nas festas que vocês vão, nas festas que vocês celebram, a música que eles estão a cantar, a música é música. As pessoas perguntam para a pessoa que não, mas eu me converti, posso ainda cantar a música do mundo. Não, canta da lua, canta de Marte, mas não esquece que o mundo tem leis. O mundo tem leis. E uma das leis é que o mundo foi criado pelo aquilo que Deus falou. Então, tudo que você está a cantar, você está a falar. Se você está a cantar, você está a criar. Me chamaram de banana. O que você vai ficar a casca da banana, uma amiga? Meu amigo. Hã? Não é só música. Não seja cego nem ignorante das realidades espirituais. A música não é só uma composição de ritmos, melodias, tempos. Tem frequências. O teu cérebro é afetado. Por isso que existem músicas que produzem depressão e músicas que produzem ânimo. Porque elas alteram o teu estado emocional. Então, quando você me vê uma geração a cantar Jezebel, a invocar Jezebel, você está a invocar quem? Você está a chamar Jezebel? Parece, me chamaram? Hello? As músicas da Ivete Sangalo, no Brasil. Chega um momento que ela está no palco e de repente as pessoas começam a lutar entre elas. É só você pesquisar e você vai ver que as músicas... O que você ouve numa música, numa letra que está a ser dito Olodum, Salvador da Bahia capital, me leva que eu vou. Eles levaram, eles foram. Ele está a chamar o Olodum, vem, me leva. Invocação demoníaca, depois você vai me dizer, não sei o que está acontecendo com a minha vida. Eu não sei qual é o bruxo. O bruxo és tu, porque você ignora as realidades espirituais. Então, a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Não são contra os homens. Nossa luta é contra principados e potestades que governam sobre os filhos da desobediência. Desobediência que não se firmaram na verdade, quebrando a aliança com Deus e se tornam agora, como ele disse, traidores e homicidas. Glória a Deus. Então, vamos rapidamente só dar aqui alguns exemplos daquilo que falei. A história de Cornélio é um homem que levanta-se na obediência à palavra de Deus, e nós entendemos aqui que Cornélio era gentil. Mas Cornélio estava em Israel, e Cornélio viu aquilo que era o hábito de Israel de adorar. Não adoravam estátuas, não tinham idolatria, eles não adoravam muitos deuses, eles tinham um único Deus. E a crença era não no mito, não era o tal ancestral, a crença era no Criador. Líderes lideram a criação, governos governam a criação. Deus fez o homem para governar a criação. Logo, a coisa mais sã, mais pura, é ridículo ver líderes a se prostrarem perante um macaco. É ridículo ver líderes a se prostrarem perante uma estátua de um crocodilo. Porque líder que é líder, você que está a liderar, você está a dizer governo para instruir. Vai dizer o quê? Sim, nós somos estudantes, acadêmicos, graduados, mas adoramos a pedra. E aí, a academia pôs em questão aquilo que são as crenças populares. Porque alguém que estudou não vai adorar o pau. Alguém que estudou não vai adorar a pedra. Porque a mente dele está aberta. Mas você vê muitos acadêmicos que fazem isso. O que é que achas que é isso? É o poder da idolatria. Cegamente, até de intelectuais. Por isso é que você tem povos que não desenvolvem. Porque toda adoração, é uma oferta, que produz possessão. Então existem espíritos que possuem uma cultura. Existem espíritos que não possuem só uma pessoa. Demônios, eles possuem pessoas. Pode até ter 30 mil demônios numa pessoa. Esse aí já é um pandemônio, né? Então, mas existem pessoas que um demônio numa pessoa, mas príncipe e potestade, estamos a falar de governo, que determinam e operam
numa comunidade, numa sociedade, influenciando o pensamento cultural, influenciando o pensamento de ideologias políticas, ok? Que afetam a educação, que afetam a economia, afetam a saúde. Você sabia que, por exemplo, há uma das histórias, uma das personagens da filantropia que é chamada grande personalidade, Madre Teresa de Calcutá. Mas alguém foi fazer uma investigação muito mais a fundo da Madre Teresa de Calcutá, que tinha milhões em fundos de doações. E a Madre Teresa de Calcutá dizia que havia algo de espiritual em que o doente abraçasse o seu sofrimento. Logo se recusavam, inclusive, a comprar seringas, lavavam as seringas. A tal famosa. É só você fazer uma pesquisa. Mas agora, o que uma coisa tem a ver com a sua doutrina, que é o seu pensamento, é que é o ministério ao pobre. Você nunca vai ter um bom católico sem um pobre. Por causa da autojustiça. Ele se justifica a si mesmo como boa pessoa fazendo doações a alguém que ele mantém cativo na escassez. Por isso eu vou repetir, você não vê o catolicismo com peso nos Estados Unidos. Só quando o socialismo e o comunismo começaram a entrar ali. É necessário você entender. Porque nós estamos a falar de guerra de altares, guerra de principados e potestades. Agora, principados e potestades, e o primeiro poder é Deus, e depois Satanás e a sua oposição a Deus, eles manifestam-se na terra por meio de altares. Por isso, Romanos capítulo 12, versículo 1, rapidamente, pastor Catiano, se puder me auxiliar. Romanos capítulo 2, verso 1. Paulo, dizendo isso em Romanos, ele aponta também em Efésios. Nossa luta não é contra potestades nem principados. Por isso, queridos irmãos, por isso que nós estamos a falar. Na Escócia, uma lei foi passada recentemente proibindo as casas ou as pessoas, os habitantes ao redor da clínica de abortos, dizendo: se vocês orarem, vocês são punidos por lei. Se você entender o que é uma clínica de aborto e qual é o procedimento da clínica de aborto, você vai entender que estamos a falar de um hábito ancestral que no passado, na terra de Canaã, era em adoração a Moloque, que colocavam os filhos deles no fogo. Toda clínica, você já deu conta que você não encontra fetos abortados no lixo? E quando encontra uma investigação criminal, até encontrarem a mãe que pôs o feto? Mas repara bem que não há investigação na clínica de aborto depois. Porque os fetos são incinerados, passados no fogo, em adoração a Moloque, que no passado tinha o nome de Moloque, hoje chama-se planeamento familiar. Por isso temos estado a falar do retorno dos deuses, porque Jesus disse que nos últimos tempos, são os tempos de Deus, é como nos tempos de Noé, onde os principados eram adorados, onde os principados, inclusive os anjos, tiveram filhos com as filhas dos homens e geraram os gigantes. Então, nos últimos tempos, os homens dedicavam-se a fazer o quê? A lei de altares. No tempo de Noé, a lei de altares. Comer, beber, casar e dar-se em casamento é o que as pessoas, o tópico de oração, as necessidades, aquilo que atrai as pessoas para as igrejas, hoje é o mesmo que atraiu os povos. O que é que nós ouvimos falar? Nós já tínhamos as nossas tradições. Ok, qual era a tradição? Na bruxaria, nós não é bruxo, que bandeira, não é só médico tradicional, você chama o nome que quiser, mas são altares e que tem um sacerdote que te diz: traz essa oferta, esse sacrifício no altar e esse espírito será invocado. Eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo e que te trago um altar e te coloco um sacrifício que invoca e atrai o Espírito de Deus. Hello? Isso é que é a realidade da espiritualidade. Em outras palavras, vou repetir, toda divindade é atraída
é invocada por uma oferta no altar. As ofertas são possuídas por aquele que for invocado. Existem altares santos e existem altares imundos. Vamos lá. Glória a Deus. A cruz não é um símbolo religioso, mas a cruz é um altar. E o sacrifício na cruz foi Jesus Cristo. Vamos rapidamente abordar essas questões. Por favor, pastor Caetano, Romanos capítulo 12, versículo 1. Espero já ter chamado a tua atenção o suficiente para você nessa noite engrenar na mensagem e sair daqui completamente edificado no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se você me disser que no Novo Testamento já não tem sacrifício, Romanos está no Velho. Rogo-vos, não dizer isso é ignorância dos princípios espirituais. Rogo-vos, irmãos, que coloqueis o vosso corpo, as vossas vidas, como sacrifício vivo. Um sacrifício, porque no Velho Testamento os sacrifícios eram mortos, os bezerros eram mortos, as pombas, e colocava-se, leia Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, Abraão perguntou a Deus, como saberei isso? E Deus disse, coloca essa oferta no altar. E quando ele colocou a oferta no altar, veio um sono sobre ele e o Senhor falou com ele, ofertas atraem divindade. Ofertas atraem possessão espiritual. Seja boa ou má. Vou repetir. Ofertas atraem divindades. Depois de uma oferta, alguém vai ser possuído. E nós tentamos anular a verdade dizendo que isso não acontece. Não. Por isso é que você tem muita boa pessoa dedicada nas coisas, em ser boa pessoa, na autojustiça, por exemplo, né? É que se dedica a ser uma boa pessoa, moralmente, como é que se diz? Moral e cívica, justa aos olhos deles, olhos das pessoas, mas carrega nenhum poder. E as pessoas dizem, pô, tão boa pessoa, fazia bem a todos, rezava muito, uma alma que não fazia mal a nenhum. Mas veja só, por que Deus lhe abandonou na hora da aflição dele? Não é a questão de Deus ter lhe abandonado. É que na hora da aflição, a Bíblia diz, em Efésios, colocai a armadura de Deus, que é a revelação de Cristo, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, que é aquele que luta contra ti. Principados e potestades. Porque no dia mau você tem que lhe resistir. Então, coitado, no dia mau dele, Deus, por que Deus não lhe ajudou? Porque ele não se firmou na verdade. Não era Deus que tinha que lhe ajudar. Você tem que entender que você chegou a ter Cristo para perdão dos teus pecados, garantido. Mas você tem que carregar poder e autoridade para não ser alguém que o diabo brinca contigo com bola de ping-pong. Essa tarraqueta aqui é do coisa, como é que é? Da dívida. Da outra, da pobreza. Agora da escassez. Agora da miséria. E houve convulsão social. Por quê? Porque você se deixa levar por crenças que te levam a ser possuído. E aquela possessão demoníaca, você agora começa a ver bairros inteiros a serem devastados por pobreza, por prostituição, porque lá, garantido, não tem igreja, mas tem discoteca. Nem que fosse uma cantina com uma coluna para atrair os bebuns. Mas é o que eu só estou a relatar aquilo que é o panorama. Não está entendendo isso? Sexta-feira sai só para ver. Chega no Malueca, chega Viana, chega Cacoaco, chega, até não precisa ter muito. Longe. Agora você tem níveis. Tens coluna na cantina, tens as discotecas, tens os clubes privados e a característica é a mesma. E já deste conta que todos os lugares onde se pratica o pecado está sempre envolvido música? Porque faz parte das consagrações.
Se alguém estudar e sabe o que eu estou a falar, alguém que sabe o que eu estou a falar, as frequências rítmicas, por exemplo, do batuque, durante um tempo, todo mundo, se você pegar, o batuque produz um movimento físico. É por isso que as nossas danças são nossas, mas sensuais. Você não consegue dançar samba sem sensualidade. Amigo, e ouve o que eu vou te dizer. Eles vão dizer, não, está inventado. Então, eu acho que eu já expliquei isso uma vez. Eu vou explicar de novo. Houve um dia que eu ensinava sobre a taxa. E saímos de um restaurante e tinha um senhor a vender estátuas. Que nós chamamos artesanato, a arte. Mas você tem que entender, na Bíblia também tinha artesãos. E os artesãos eram os praticantes disto. E então eu cheguei e disse, mas velho, como está? Bom dia. E a estátua aqui, quanto é que é? Pai, essa estátua é de quê? Não, é a estátua da nossa cultura. Pai, mas essa estátua não é a nossa tradição. Pai, assim como é que nós vamos herdar... Então, eu lhe perguntei, pai, assim como é que nós vamos herdar o conhecimento da nossa tradição e prolongar isso nas nossas gerações, se o pai não nos fala? Ele disse, ok filho, esse é o Deus da fertilidade, esse é Deus disso, esse é o Deus que se quer engravidar, é esse aqui. E Ana te vender estátua. Eles vão te dizer mentira. Faz só o que eu falei. Vai e vais descobrir. Então são mesmo demônios que estão a ser invocados. Aquele pensador vai só na lunda choco. Você não pode dizer que a lunda, que aquilo não é o pensador que você está a pensar. Aquilo é um demônio que se transforma em homem à noite e anda e faz as coisas. Procura saber. Então você pode descobrir, que eu falei na semana passada, que os povos que têm mais riquezas, recursos hídricos, terras raras, diamante, ouro, petróleo, são os mais pobres, mas também são os mais fortes na tradição. Vai descobrir a relação. Então depois eles complicam, não, o governo, não. É mesmo vossos altares. Porque se nós chegarmos hoje, chegamos em Danjiamé, teve ali aqueles altares de Satanás, com $1 bilhão para investir. Primeiro barulho, não, essa terra dos nossos antepassados. Já começa. E todo investidor sabe que, de repente, aqui há bloqueios para investir por causa da tradição. Em que eles vão dizer, se não me oferecerem nada, o trator não sai. E então, os escravos desses demônios dizem, tá bem, nossas tradições são fortes. E agora você começa a descobrir que, afinal, eles são mesmo praticantes das tradições deles. Covardes, Angola. É exatamente isso. Altares produzem, onde se produz ofertas, e ofertas são possuídas por aquilo que é invocado. Por isso é que ele disse, minha casa é chamada casa de oração por todos os povos, meus olhos são atentos ao clamor feito nesse lugar. Ana chorou, clamou, gritou, anos, e Deus nunca lhe ouviu. Quando a Bíblia diz que Ana mudou o coração dela, ela disse, ok Deus, não mais para mim, mas se me des um filho, usa o meu ventre, eu te darei essa criança. Então Deus disse, achamos uma mulher que podemos usar. Então Deus lembrou-se de Ana e nasceu Samuel. Todas as nações estavam a pedir, todos os povos tinham os seus reis. Israel era liderado por Deus. Todas as nações tinham os seus deuses, os reis. Israel era liderado por Deus. Então, quando Deus ouve Ana, Deus levanta Samuel, que era o líder da nação. Então o povo disse, não, nós também queremos ter nossos reis. Então Deus disse, Samuel, Saul, filho de Quis, aquele que agradava o povo. E esse que era agradável ao povo, depois fez a vontade do povo. E Deus lhe afastou e disse, arranjei para mim um homem segundo o meu coração. Porque Saul, depois nós vemos o que Saul faz. Levanta um altar e atrai uma pitonisa, invoca demônios, mas depois diz, não, Samuel vem comigo só para o povo pensar que Deus está comigo. Tem esse lado, mas Davi não, um homem segundo o coração de Deus. E quando Davi tocou, o que Davi fez? Davi colocou uma oferta no altar e atraiu o Senhor e parou
a peste que ia matar o povo. Se você me disser que sacrifícios não operam, então você tem que se perguntar o que é que isso faz, o que é isso nas tradições. O que é mesmo a cruz, se não um sacrifício? Vamos rapidamente, pastora Catiana, Hebreus capítulo 9. Perdão, Hebreus capítulo 9, 11 e 4. 11 e 4. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Podemos ler o verso 11 ao 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, aqui o sangue de touros, certo? Só para evidenciar o que eu acabei de falar. Olha só em Luanda, a zona da tourada. Que caos comunitário e social aquilo. Porque a tourada era um altar, aonde se sacrificava os touros a Baal. Vai só na tourada. À frente da tourada tem uma praça do bebe e come, ao lado do altar de Baal. Ah não, mas aquilo foi no passado. E achas que os sacrifícios são temporais? Até que alguém chega a amar o valente naquela região. E então implementa uma nova ordem espiritual. Eli era o sacerdote que estava desviado. E Deus precisava de um homem para mudar aquela ordem. Ana entregou a criança no altar. E Deus possuiu aquela criança. A lei de Nazireus e a lei de eunucos, eu vou rapidamente em Números 6, capítulo 1, verso 21. Números 6, versículo 1. Eu podia mudar a passagem Juízes 13, 5. Juízes, capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Nós estamos a ler em Juízes 13, versículo 5. Amós, capítulo 2, verso 11 ao verso 12. Amós 2, versículo 11 ao 12. O que a igreja precisa é de mais consagração. Mas você, para se consagrar, significa que é sagrado, santificado com ou por meio da palavra. Amós capítulo 2, versículo 11 e 12. E dentre os vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos mancebos nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus destes vinhos, a beber, e aos profetas ordenastes dizendo, não profetizeis. A lei dos nazireus, ele não bebia vinho. A lei dos profetas, ele profetizaria.
Era um ato de consagração em que esses homens eram exclusividade peculiar de Deus, consagrados para Ele. E assim é a igreja, chamada a apresentar-se como sacrifício vivo no altar, para que Deus possa ser o que possui a igreja. E ele diz a Ezequiel: o filho do homem cava a parede, vê, abre a parede. E então ele disse que cavando encontrou lá dentro todas as sortes de abominações em que os sacerdotes lá fora adoravam o Senhor ao frente do povo, mas nas suas câmaras adoravam a todos os falsos deuses. Por isso é que o povo era mantido no pecado, porque eles estão ali, mas lá o poder que está naquela casa é oculto. Nos dias de hoje nós sabemos que tem supostas igrejas e supostos líderes que mexem no oculto. Nós estamos a ouvir falar de pessoas, em tempos atrás ouvimos falar de que uma pessoa foi morta enterrada no altar de uma igreja, e os bruxos que agora mascarados como pastores. Por quê? Porque eles estavam a oferecer sacrifícios. Você não entende o que nós estamos a falar? Isso não é longe. Não, porque... E depois é interpretado assim, não, porque essas igrejas... Não, ele é bruxo. Ele é bruxo. O problema que está é que o Ministério da Cultura, que é o órgão que tutela, por exemplo, o registro e a questão das igrejas, no mesmo formulário que você está aí a registrar a igreja, está lá a te perguntar se é bruxo. Está lá, vamos lá ver. Então, esse é que é o grande problema, porque coloca-se tudo na mesma panela. Não, com os sacerdotes de Deus não tem nada a ver com o sacerdote das trevas. O problema é que nós não dizemos que é trevas, dizemos que é tradição, que é cultura. Então, quando você ouve dizer, não, nós já tínhamos os nossos deuses, nós estamos a falar do retorno aos deuses. Isso não é uma teoria em África, dos afrocratas, isso é uma teoria também na Europa, que eles estão a falar a mesma coisa, eles estão a fazer as mesmas coisas na América, estão a fazer as mesmas coisas na Ásia, amém? Rejeição da verdade, porque existe uma geração que herdou os benefícios do cristianismo a nível mundial, mas agora os povos estão a dizer, não queremos mais nada com o cristianismo. Salmos capítulo 2, o que é que eles disseram? Em Salmos capítulo 2, os povos bramam em vão e dizendo, nós não queremos nada com o Senhor e com o seu ungido. Então nós queremos os nossos deuses do passado. Na Noruega estão a fazer isso, a nível mundial eles estão a fazer isso. Quando nós vemos hoje a invasão, que se chama a invasão da islâmica na Europa, vai entender ainda o que são as terras da Andalúcia. Por que o Estado Islâmico dizia, nós vamos recuperar do Maghreb até Portugal e Espanha? Porque os mouros colonizaram Portugal 900 anos. 900 anos, Portugal, Espanha e França. As palavras que nós falamos no português, elas vêm da influência do árabe. Al-Corão, Al-Qaeda, Algarve, algoritmo, almofada, chafariz, açafrão. É tudo influência, porque está escrito, o que é? Inshallah, Oxalá no português. E muitos outros. E onde até há uma divergência em que a origem do nome de Portugal, dizem que é no Porto Scales, mas há uma interpretação de que Portugal é a terra das laranjas, no árabe. Ok? É só para você ver, o que está a acontecer hoje é o que é dito, né? As nossas tradições já antigas. Mas são esses espíritos a serem invocados. E agora começa-se a dizer, não, está-se a despertar as mentes. Está-se, na realidade, a invocar mais esses espíritos que começam a contaminar os povos, dizendo, tragam-nos de volta. Tragam-nos de volta. Só que nós temos que entender algo que um sociólogo disse na Europa. Ele disse, eu não sou cristão. Ele disse, eu sou ateu. Mas a verdade é que os valores judeu-cristãos transformaram a Europa de uma era de barbaridade para uma civilização que temos hoje. A remoção dos princípios dos valores judeu-cristãos vão nos fazer voltar ao tempo das trevas. Por quê? Porque eles vêm para roubar, matar e destruir. Mas é isso que está a ser feito. A nossa luta nem contra a carne, nem contra a sangue. Então, nós precisamos de entender. No meio das nossas vidas, foi-nos dado o privilégio de ouvir a verdade e sermos santificados no nome do Senhor, até que o Senhor tire a igreja da terra. Porém,
Você vive a tua vida como um homem prostrado nas necessidades, os enganos das riquezas. Faz a gestão emocional da tua existência. E então você trata acerca de teus direitos, os teus sonhos. Mas por detrás, Satanás diz: se prostrado me adorares, te darei todas essas coisas. E então, pois você tem nome de pessoas consagrados a deuses. Eu não falei nada de estranho, talvez só liguei pontos que vocês já conheçam. Mas o que nós estamos a falar é que está a ser feita invocações. Agora, aquela criança colocada no altar, achas que Satanás não vai dizer essa é minha propriedade? E então essa criança ele vai ser dada a oportunidade de ouvir o Evangelho. Se firmar na verdade para que o diabo, quando tentar vir sobre ela, clamar a sua propriedade, encontre Deus na criança. E então Satanás não pode operar. Por isso é que Jesus disse: Paulo, naquele lugar não tem, mas tem muito povo. O que significa isso? Tem um povo em quem Deus habita, obedecem à verdade. Mas ele depois disse para aquela igreja em Apocalipse: sei que habitas onde Satanás tem o seu trono. Agora, não iríamos ver um trono nos céus. O trono é no coração daqueles chamados filhos da desobediência. Então, enquanto você faz a gestão emocional da tua existência, na realidade, estão a ser invocados os altares. E quem trouxer a maior oferta ganha. Cristo é a maior oferta. Porque se sangue humano tem poder nos altares, imagina o sangue que não pecou. Se o sangue de Abel clamava coisas a seu favor, o sangue do Cordeiro clama a favor da humanidade. Então, ainda assim, tem mesmo essa guerra espiritual, mas que foi vencida pelo sangue do Cordeiro. Mas não é só Jesus que venceu. Jesus nos transmitiu ou transferiu a vitória para nós, colocando sobre nós o mesmo Espírito que lhe conduziu na terra, o mesmo Espírito que lhe empoderou na terra, o mesmo Espírito que lhe conduziu na verdade, para que tu não fosses vencido pelo diabo. Então, por isso que eu disse, o problema é falta de consagração. A guerra tem que ser séria. O problema da autojustiça é que você acha que fazendo boas obras, você resolve isso. Queridos irmãos, você precisa de poder. Toda a vida com o pastor, tive um sonho, colei na cama, não estou a conseguir me levar. Só comecei a me lembrar do pastor, gritei, Jesus não estava a sair toda hora. Isso significa que você não tem poder espiritual. Demônios se apoderam de ti por causa disso. Então você precisa de ser empoderado, queridos irmãos. Então, eu falei rapidamente, não aprofundei muito, sobre nazireus. Deixa eu rapidamente falar sobre eunucos, só para não dizer que depois o pastor não falou sobre os eunucos. Atos 8, 26 ao 40. E Mateus 19, 12. Atos 8, 26, Mateus 19, 12. O que são eunucos? Eunucos eram homens que tinham sido castrados, ou seja, homens que não transmitiam a sua semente. Vou repetir. Eunucos são aqueles que eram castrados, que não transmitiam a sua semente. Então, por exemplo, eu há dias falava com os irmãos algo que eu disse, eu entendo que possa ser muito pesado para vocês, mas para mim é uma simples verdade. Eu quando te disser a tua opinião não conta, não estou a falar de ti, eu estou a te dizer que é a minha que não conta. Para alguém, se eu disser que a opinião dele não conta, é pesado. Mas como um homem consagrado, a minha opinião não conta. E aí, porque a opinião dele conta, ele dá lugar ao diabo. Porque 1 de Pedro 4,11, se alguém falar, fale conforme está escrito. Então não se apanhe na distração de Satanás para falar a tua opinião. Quando quando Eva esteve distraída a falar com a serpente, falou da opinião dela, a Bíblia diz que ela viu com os olhos dela que era bom. Eles seduziram a enganar o marido dela, a subjugar o marido dela. Não dá de falar com as mulheres que fazem um homem cair. Por quê? Porque se a tua mulher, se você mulher ouve demônios, você vai querer que o teu marido também ouça o eco dos demônios. Amém?
Atos, não é que nós lemos as duas 8. passagens? Sim, sim. Os versos todos. Atos 8, glória a Deus, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Amém. Agora, rapidamente, vamos passar para Mateus 19, 12. Repara bem, este homem foi o que Deus usou para trazer o Evangelho, cumprindo o Evangelho para a África, cumprindo o que está escrito em Salmos. Cedo a Líbia e a Etiópia levantariam as mãos ao Senhor. Foram os primeiros povos que levaram o Evangelho de Jerusalém para o Egito, Líbia e Etiópia. Você tem que entender isso, essa é a realidade. Então, o colonialismo não trouxe nenhum cristianismo. Trouxe a adulteração do cristianismo, a forma do Império Romano. Amém? Continuando em Mateus 19, verso 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebe. Por isso é que eu disse, eu dizer isso para mim é normal, porque eu quis receber isso. Talvez do ventre da minha mãe, talvez por minha escolha de andar no Senhor. Porém, o que eu te estou a dizer é, parece que eu esteja a ser rude com os outros. Para mim, é uma coisa tão simples, não entendo por que estamos a discutir isso. Porque a minha opinião iria mesmo contar. Mas eu falo isso porque eu quero que a palavra dele na minha boca seja aquilo que você tem a ouvir e não a minha opinião. Então nós falamos rapidamente sobre o sistema de nazireus e sistema de eunucos. E quem são esses homens? Consagrados ao Senhor. Eles eram uma oferta. Então por isso Deus os possuía. Deus os usava. Você quer ser usado por Deus? Amém. Entendeste? Romanos 12, verso 1. Oferecei vossos corpos, apresentai vossos corpos como sacrifícios vivos. E a Bíblia depois continua dizendo em Hebreus, sacrifícios que confessam, sacrifícios de louvor, que confessam, ou lábios que confessam o nome do Senhor. Quando um homem é possuído pelo Espírito de Deus, a opinião dele não conta, não ouvirás a opinião dele, mas da sua palavra, da sua boca será a palavra de Deus como fogo, um martelo que esmiuça a rocha, fogo que consome a propana. Homens consagrados, homens ungidos, são a esperança de uma nação. E nós temos a religiosidade dentro das igrejas muito pouco em nível de consagração. Precisamos de trazer entendimento à memória que altares estão de pé. Ofertas e sacrifícios no altar são possuídas por toda a divindade, seja Deus ou os falsos deuses. Não dê lugar ao diabo, firme-se na verdade, tens as chaves para não teres em ti espírito de traição. Porque é assim que muitos estando dentro da igreja depois te levantaram em desonra contra os seus pastores. Por quê? Porque a única coisa que vai te impedir de ser ingrato e profano é se firmar na verdade. Então, quem tem possuído a tua vida? Amém? Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que essa mensagem seja um marco de viração, ó Deus, para aqueles que estavam a caminho da destruição voltarem para Ti. Aqueles que estavam na distração, nas meninices, envolvidos em intrigas e difamações, sejam quebrados todos esses jugos demoníacos. E antes, ó Deus, aleluia, como os antigos que viram a terra prometida e saudaram-na de longe, assim nós olhamos para Ti e saudamos a esperança e a promessa que temos em Ti, para que a palavra habite em nós e se faça carne, e sejamos o templo da Tua habitação. E nas nossas bocas a Tua palavra, nas nossas mentes a mente de Cristo. Em nome de Cristo Jesus de Nazaré, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus, pastor Caetano. O vosso servo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem
E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.